Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, mas convidar você a refletir comigo sobre tempos passados e presentes, sobre realidades visíveis e invisíveis, sobre seres que habitam este mundo e aqueles cuja existência transcende a matéria. É uma jornada sobre o que existe, o que já existiu e o que poderá vir a existir. Inscreva-se, não custa. Ao analisar os maiores conflitos presentes na tradução da Bíblia do grego para a versão de João Ferreira de Almeida, entramos num campo vasto e complexo em que questões históricas, teológicas e linguísticas se cruzam. A tradução feita por Almeida, no século XVII, não surgiu isolada. Ela refletiu debates religiosos intensos, limitações técnicas e o espírito de sua época. Com o tempo, essa versão tornou-se uma das mais influentes entre os povos de língua portuguesa, moldando a forma como gerações inteiras compreenderam as Escrituras. Mas por trás dessa estabilidade aparente, escondem-se tensões profundas. As escolhas feitas por Almeida, muitas vezes sem os recursos de que dispomos hoje, geraram discussões acaloradas entre estudiosos, tradutores e teólogos. Cada palavra escolhida carrega implicações que ultrapassam a linguística, alcançando a teologia, a prática religiosa e a própria experiência espiritual. Este texto busca mostrar como tais escolhas influenciaram não apenas a leitura bíblica, mas também a fé cristã ao longo dos séculos. Para entender esses conflitos, é preciso voltar ao contexto histórico em que Almeida viveu. Naquele tempo, o chamado Textus Receptus, uma compilação de manuscritos gregos do início do século XVI, dominava o cenário acadêmico e religioso. Embora tenha servido de base para as primeiras traduções protestantes, ele não representava os manuscritos mais antigos e confiáveis, que só seriam descobertos séculos depois, como o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus. Assim, Almeida trabalhou com textos já marcados por séculos de cópias e variações. Isso fez com que certas passagens presentes no Textus Receptus, mas ausentes nos manuscritos mais antigos, entrassem em sua tradução e ganhassem peso teológico, justamente por terem sido transmitidas como se fossem parte original das Escrituras. O exemplo mais famoso é o Comma Johanneum, em 1 João 5, 7 e 8. No Textus Receptus, lê-se que há três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Essa formulação apoia diretamente a doutrina da Trindade, mas os manuscritos gregos mais antigos não trazem esse trecho. Tudo indica que ele foi inserido séculos depois, em meio a debates teológicos. Sem saber disso, Almeida manteve o Comma Johanneum, e sua tradução solidificou no mundo lusófono a ideia de que tal formulação fazia parte do texto original. Só séculos depois, com a crítica textual moderna, versões como a Almeida Revista e Atualizada relegaram o trecho às notas de rodapé. Mas o impacto já estava feito. Sermões, catecismos e a devoção popular haviam sido moldados por uma leitura que a pesquisa posterior consideraria problemática. Esse episódio mostra como traduções não são neutras. Cada escolha constrói significados e define fronteiras interpretativas. O leitor comum dificilmente suspeita que uma formulação trinitária possa não estar nos manuscritos originais. Para ele, aquilo é a palavra de Deus. Assim, decisões editoriais moldam séculos de pregação e ensino cristão. Mas não são apenas passagens específicas que geram conflitos. Palavras-chave do grego, ao serem vertidas para o português, mudaram a forma de entender conceitos centrais. Um exemplo é eclésia. No Novo Testamento, a palavra significava assembleia, uma reunião de pessoas convocadas para um propósito específico. Mas Almeida traduziu eclésia como igreja. Essa escolha trouxe séculos de tradição para dentro do texto. Igreja evoca templos, hierarquias e instituições, enquanto as primeiras comunidades cristãs
eram grupos simples, sem toda a estrutura que a palavra igreja hoje sugere. Assim, a tradução influenciou como os leitores passaram a imaginar a comunidade cristã primitiva. Algo semelhante ocorre com metanoia. Literalmente, significa mudança de mente, transformação interior profunda. Mas Almeida traduziu como arrependimento, palavra associada a sentimentos de culpa e penitência. Com o tempo, isso moldou uma espiritualidade centrada na confissão de pecados, quando o original apontava para uma transformação existencial mais ampla. Esses exemplos mostram que traduzir é também interpretar. Toda escolha privilegia algumas nuances e sacrifica outras, influenciando a teologia e a prática religiosa. Há ainda a questão do estilo. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, a língua comum e acessível do Mediterrâneo Oriental no primeiro século. Mas a tradução de Almeida, feita no português formal do século XVII, deu ao texto bíblico um tom mais erudito do que o original provavelmente possuía. Isso aparece em João 3,16. O grego é simples. Deus amou tanto o mundo. Mas Almeida traduziu: Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão soa mais literária e menos direta. Com o tempo, esse estilo solene passou a ser visto como linguagem bíblica, quando na verdade foi uma escolha do tradutor. Além disso, há desafios gramaticais. O grego koiné usa o aoristo, um tempo verbal sem equivalente direto em português. Em Filipenses 2, 6, 7, Paulo escreve que Cristo, existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devia apegar-se. Almeida traduziu: não teve por usurpação ser igual a Deus. A expressão portuguesa soa enigmática, perdendo a clareza do grego original, que enfatiza a humildade de Cristo. Também há acréscimos interpretativos. Em Atos 8,37, algumas versões antigas da Almeida trazem a frase "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus" na boca do eunuco etíope. Mas os manuscritos mais antigos não trazem essa confissão. Acredita-se que ela foi adicionada depois, talvez para reforçar a importância da profissão de fé antes do batismo. As tradições aparecem até nos nomes. Iesous virou Jesus pela forma latina, Iacov tornou-se Tiago em vez de Jacó. Timoteus virou Timóteo. Isso mostra como a Bíblia em português carrega convenções herdadas do latim e de outras línguas, não apenas do grego e do hebraico. As passagens apocalípticas trazem ainda mais desafios. O número da besta, tradicionalmente traduzido como 666, aparece em alguns manuscritos como 616. Estudos sugerem que ambos os números podem ser códigos para o nome de Nero César, imperador associado à perseguição aos cristãos. Sem esse contexto, o leitor moderno interpreta o número de forma mística, desconectada de seu significado original. Tudo isso mostra que traduzir a Bíblia é sempre reinterpretá-la. Cada versão é filha de seu tempo, moldada por debates teológicos, descobertas arqueológicas e mudanças linguísticas. A Almeida Revista e Atualizada tentou corrigir muitos problemas, mas ainda carrega traços do Textus Receptus e das decisões originais de Almeida. Do ponto de vista teológico, isso levanta perguntas sérias. Se algumas passagens foram modificadas ao longo dos séculos, como conciliar isso com a crença na inspiração divina? Muitos teólogos distinguem entre os textos originais, inspirados por Deus, e o processo histórico de transmissão e tradução, feito por mãos humanas. A crítica textual, longe de ameaçar a fé, busca aproximar-nos das palavras originais. Mesmo assim, as traduções moldam a vida espiritual. Termos como igreja, arrependimento e passagens como o Comma Johanneum influenciaram sermões, catecismos e tradições inteiras. Mesmo quando versões modernas corrigem antigas leituras,
A força da tradição mantém certas interpretações vivas no imaginário coletivo. A modernização da linguagem, embora necessária, traz riscos. Simplificar demais pode empobrecer a profundidade teológica ou a beleza literária do texto bíblico. A Almeida Revista e Atualizada buscou equilíbrio, evitando tanto o arcaísmo quanto a banalidade. Mas cada geração sente necessidade de uma Bíblia que fale sua língua. Em última análise, os conflitos na tradução da Bíblia para a versão Almeida revelam não apenas questões linguísticas, mas também debates sobre revelação, tradição e linguagem. Ao estudá-los, percebemos que cada palavra bíblica carrega séculos de história, fé e disputas espirituais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.